Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Nossa reunião multidisciplinar hoje de neurologia vai contar com a participação do neurocirurgião pediatra, o doutor Tiago Cavalcante. Tiago é um grande parceiro aí da nossa equipe, né? Tem uma formação em neurocirurgia pediátrica aí com algum tempo na França e que tem colaborado muito com o avanço e com o crescimento, né, da neurocirurgia pediátrica, junto com o Hilton, aqui em Sergipe, que tem avançado bastante, né? A gente pode dizer que avançou bastante nos últimos anos, com eles dois dando um suporte à neurocirurgia pediátrica, tanto na neurocirurgia pediátrica geral, mas também na neurocirurgia pediátrica na parte oncológica, né, resolvendo, operando tumores cerebrais. Tiago, obrigado aí pela sua disponibilidade dessa aula e vamos lá, vamos aprender com você aí, relembrar e atualizar algumas coisas do meduloblastoma. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, Arthur. Eu vou falar o que eu falei da outra vez que você me convidou, eu me sinto muito honrado. Eu não, para quem não me conhece, eu não sou daqui, eu moro aqui há 7 anos. Eu já ouvia falar do Arthur antes de morar aqui. Então, assim, é mais fácil para mim, que sou de fora, saber o tamanho das pessoas, né? Então, um cara que é criado aqui, é daqui, mas, assim, eu já ouvi falar muito dele fora daqui, né? Então, assim, é um cara que tem um tamanho muito grande e eu me sinto realmente honrado de participar de alguma atividade. Vejo também outros amigos, o Iveson, que eu só falo com ele para agoniar ele, ou seja, para falar das coisas da Cecília, ou para ficar cobrando laudo. E a Tâmara, que já desistiu de mim. Então, vamos começar. Agora tá aí. Nós temos uma equipe de neurocirurgia pediátrica. Eu gosto de dizer que eu gosto muito de tumor, apesar de não gostar tanto de operar. Mas nós temos um neurocirurgião pediátrico, que é o Hilton, que opera super bem. E os meduloblastomas, eu acho que é o tumor que é o primeiro, eu acho que é o tumor do sistema nervoso central que deu início à era molecular, né? Então, desde 2008, principalmente depois de 2010, a gente já tem materiais que foram dividindo, e assim, os meduloblastomas nas crianças e os GBM nos adultos, as coisas foram ficando cada vez mais específicas. A gente não tem dúvida que... Ok. A gente não precisa, não é nenhuma definição, não é nada... O medulloblastoma é principalmente um tumor primário da fossa posterior, predominantemente em crianças, né? Então, a gente não tem dificuldade em reconhecer um tumor da fossa posterior. São tumores que, às vezes, são naturalmente hiperdensos, mas que, quando se manifestam, normalmente já com volume grande, associado com a fossa posterior curta das crianças, e que causa uma sintomatologia, sobretudo, de axial, né, verme cerebelar e hidrocefalia. Tratamento cirúrgico, como de todos os tumores da fossa posterior em criança, é a via clássica da craniotomia suboccipital, uma abordagem microneurocirúrgica telovelar, que se consagrou nos últimos 15, 20 anos como uma principal via, e a via que a gente utiliza para esses tumores. Podemos fazer desde crianças abaixo de 3 anos, 1 ano de idade, até crianças mais velhas. É um tumor que ele se manifesta nessas populações, né? A craniotomia suboccipital, ela é feita bem direcionada, não fazemos mais nenhuma craniotomia ampla demais, porque não tem necessidade, o acesso ele é completamente mediano. E as abordagens, essas são a abordagem suboccipital mediana, é isso aqui que a gente faz, né? Aqui nesse corte sagital, a gente tem a oportunidade de ver o acesso supracerebelar intratentorial, o acesso transvermiano, o acesso telovelar, sendo que esses são os corredores principais que nós utilizamos do acesso suboccipital mediano. O infratentorial supracerebelar, para tumores da região da pineal,
a via transvermiana, que era a via que nós utilizávamos, mas é a via clássica para tumores do vermes ou tumores da parte superior do quarto ventrículo, e a via telovelar, que acessa o quarto ventrículo pela fissura cerebelo-medular, e sem muita retração de cerebelo, mas sobretudo com retração das tonsilas cerebelares e a dissecação da tela coroideia. E nessa imagem axial da fossa posterior, é possível nós Começou. vermos... boa noite. É possível nós vermos que essa via subaxial mediana a gente pode acessar tanto tumores da linha média quanto tumores hemisféricos também. Então, isso aí não tem dúvida. Essa aqui é a imagem para mostrar para quem não está muito familiarizado com o que nós vemos na abordagem suboccipital mediana, sobretudo telovelar. Aqui é onde a gente afasta a tonsila cerebelar e vê a junção telovelar e o véu medular inferior. A gente abre exatamente aqui e cai dentro da sólido quarto ventrículo. Na ressonância parece ser uma coisa maior, nas fotos de Atlas parecem coisas maiores, mas é um caminho curto, 5 centímetros, 6 centímetros no máximo. Isso aqui é um esquema que mostra também onde a gente cai dentro da... quando a gente faz as tonsilas e o que é a telocoroideia, né? Essa imagem eu acho legal, essa imagem para os residentes, porque a gente fala em telocoroideia, mas é exatamente isso aqui. E esse esquema em desenho que ajuda a tornar mais simples ainda a via, né? O espatular unilateral com o vermes, a tela coroideia, abre-se a tela coroideia e está dentro do quarto ventrículo. É esse aqui que a gente faz, tá? É uma imagem mais destacada. Aqui o Fórum de Imagem D, o OBEX. E aí a gente se deparou, o tumor de quarto ventrículo, hipertensão intracraniana, hidrocefalia, mas esse tumor é o quê? É um meduloblastoma? É um ependioma? É um astrocitoma pilocítico? Ou é um tumor teratóide rabidoide atípico? Ou é um tumor embrionário com neurófilos abundantes e rosetas verdadeiras? A gente não tem, muitas vezes não tem como saber, eles se confundem, existem características específicas e me coube hoje tratar especificamente dos meduloblastomas. São os tumores malignos mais comuns na infância, têm uma origem embrionária provável de populações de células progenitoras, presentes nas fases precoces do desenvolvimento cerebral. E, mesmo com os avanços, tem uma mortalidade atual de 30%, né? E com sequelas graves a longo prazo, neurocomportamentais, né? É um tumor que ainda nos deixa muito agoniados quando a gente vê crianças com meduloblastomas. Esse esquema é uma timeline de descobertas dos meduloblastomas, de um artigo que foi publicado na Journal of Neurosurgery Pediatric, em 2019. Eu gosto bem dele, porque ele sintetiza, ele resume, né, essa longa história de descobertas e de tratamentos, desde Cushing, que foi o que primeiro descreveu os meduloblastomas como um subtipo de glioma, até o século XXI, os anos 10 do século XXI, a segunda década do século XXI, que fala sobre os sequenciamentos e a diferenciação em subtipos, né? O Cushing, a título de experiência, né? Esse artigo aqui foi o artigo que ele publicou em 1930, no qual ele descrevia 4 tipos, e ele detalhou bem, de forma bem característica, a tríade clássica do medulloblastoma, né? Cefaleia, vômito e ataxia. As características intraoperatórias, e ele que introduziu a técnica de sucção. Ele começou a usar o aspirador para tirar esse tumor, e ele conseguiu melhorar, naquela época, a sobrevida de 6 meses para 17 meses. Então, já foi um grande avanço. 70% dos meduloblastomas eles ocorrem em crianças abaixo de 10 anos, e a gente tem 2 picos, um pico de 1 a 4 anos e um pico de 5 a 9 anos, levemente mais frequente nos meninos. Hoje em dia, a incidência de
de meduloblastomas na população americana, nesse esquema do câncer.gov, aplicado em 2018 na Neuroonco, mostra que são tumores que também, apesar de infrequentes, podem acontecer em pacientes a mais do que 15 anos de idade. A gente não pode esquecer que, por mais que sejam incomuns, eles podem acontecer. A sequência comum dessas crianças que a gente vê é cefaleia no início da manhã, seguida de vômitos que aliviam e resolvem os sintomas, piora progressiva, uma variação diurna menos pronunciada dos sintomas enquanto eles vão ficando mais constantes, né? O diagnóstico, ele, em geral, é feito com atraso de 2 meses, mas a gente sabe hoje que o tempo maior de diagnóstico ele não se relaciona com redução da sobrevida ou pior evolução neurológica. Tá? Os fatores que se relacionam com melhor sobrevida ou melhor evolução neurológica são fatores que nós falaremos mais na frente, que são relacionados ao subtipo e ao grau de ressecção desses tumores. Professor Mathieu Vinchon, ele publicou uma revisão sobre a apresentação clínica, e é interessante que eles conseguiram montar esse diagrama tridimensional que coloca os 3 componentes, né, das variáveis clínicas, a lesão, o prognóstico e as características, o quadro clínico, né? E eles mostraram que essa combinação, essas combinações elas tinham mais ou menos umas 30% de variação quando puxava mais de um lado para o outro. Mas o mais legal desse gráfico que ele traz é que tumores do ângulo ponto, tumores do hemisférico, tumores facomatoses, toxicolo, são tumores que têm um melhor prognóstico, enquanto tumores com hidrocefalia, alteração do nível, alteração do Karnofsky, ou seja, alteração do estado clínico, mutismo, atraso já de comportamento e a presença de metástases são os que se relacionaram com pior prognóstico, né? Isso é uma análise clínica desses, pronto, acho que aqui fica melhor, desses tumores. Essa imagem não ficou legal, né? Mas o que eu queria destacar é que a gente tem um workup genético, porque os meduloblastomas eles podem se associar com várias síndromes genéticas ligadas a câncer especificamente. A síndrome de Gorlin-Goltz, que é a síndrome do nervo base celular, síndrome de Turcot, Li-Fraumeni, Blum, Fanconi. Dentre elas, a síndrome de Gorlin-Goltz é a mais famosa, e a gente pensa em Gorlin-Goltz quando a gente tem meduloblastoma menor que 2 anos, quando o subtipo dele é desmoplástico, do subgrupo SHH, e a criança já é uma criança macrocefálica, crianças macrocefálicas, presença de cistos ósseos, mandibulares, esses pontos nas mãos, e a calcificação precoce na foice são os critérios utilizados para se diagnosticar a síndrome de Gorlin-Goltz. É importante o diagnóstico dessa síndrome porque os meduloblastomas ligados às facomatoses eles têm um melhor prognóstico. E a gente a gente pensa 2 vezes antes de irradiar essas crianças, porque se são síndromes relacionadas com a formação de tumores, no caso desse aí, os carcinomas basocelulares, são crianças onde os esquemas de quimioterapia são mais importantes que os esquemas de radioterapia.
Por isso que o diagnóstico genético a gente pensa, sobretudo na síndrome de Golgi-Goltz, né? A síndrome de Bloom também, que caracteriza por uma fotossensibilidade, né? Que mostra parece uma imagem de lúpus, né? A asa da borboleta, tem uma criança que tem hipogonadismo, retardo de crescimento, a imunodeficiência, e aí tem uma predisposição para o desenvolvimento de malignidades, entre elas os meduloblastomas, né? O aspecto clínico característico do meduloblastoma, que a gente bate o olho na tomografia e já pensa logo, é uma massa naturalmente hiperdensa, relação cérebro bem definida, muitas vezes com edema vasogênico, né? E uma marcante captação de contraste. Essa imagem é naturalmente hiperdensa, porque são tumores que têm normalmente uma celularidade maior, e quando a gente vê essa imagem, a gente pensa logo em meduloblastoma. Na maioria dos casos, eles surgem do véu medular posterior, e eles crescem do vermes inferior em direção ao quarto ventrículo. Então, eles são tumores de linha média em 3/4 a 4/5 dos casos, né? Às vezes, tem uma extensão em direção ao ângulo ponto cerebelar, e eles podem ser pelos falames de Lusca, acho que 1/5 das vezes. Não é muito característico, a gente não fica pensando, a gente pensa mais em ependimon nesses casos, mas em T1 eles são normalmente hipointensos, né? 90% dos casos, mas quando sangram ficam hipointensos, né? A captação de contraste é a regra, mas também isso é heterogêneo. Hoje a gente sabe que depende do subtipo histológico, mas para esses tumores não existe nenhuma correlação de captação de contraste e prognóstico também, tá? Então é importante a gente saber disso. A descrição dos aspectos radiológicos, acho que nós temos bons radiologistas, nós temos aqui no estado radiologistas fantásticos em tumores do nervo central, mas a gente saber que a captação de contraste, o grau de captação não está associado a prognóstico, isso é importante para quem é neurocirurgião e para quem é oncologista também. Nas imagens em T2, eles são mais heterogêneos, né? São mais heterogêneos. E em relação à substância cinzenta cerebelar, eles podem ser ISO, pode ser hipo, eles variam muito. São tumores que variam muito a sua característica imaginológica em T1 e T2. Isso aqui é interessante, porque esse deslocamento do véu medular superior ele pode ajudar a distinguir os meduloblastomas, né, dos astrocitomas pilocísticos. Quando a gente tem um deslocamento do véu medular para cima, a gente pensa mais nos meduloblastomas. Quando a gente tem um deslocamento para baixo e para frente, a gente pensa mais nos astrocitomas pilocísticos, né? Então, é uma característica de imagem que pode ajudar a diferenciar. A gente tem aquisições como a própria difusão e o mapa de ADC, que são mais importantes ainda, mas essa característica anatômica ela também pode ser levada em consideração. Então, assim, por serem tumores de uma alta celularidade, eles naturalmente têm uma alta restrição à água, né? Então, o natural é a gente encontrar um hipersinal na difusão com baixo coeficiente no mapa de ADC. Isso é a regra para esse tipo de tumor, mas em 1/5 desses tumores, esse brilho da difusão ele não ocorre. Mesmo assim, a difusão ela é estatisticamente mais restritiva nos meduloblastomas do que nos astrocitomas pilocíticos e nos ependimomas. Então, nos ajuda bem a diferenciar. Quando a gente quer diferenciar meduloblastoma de teratoma, teratoide rabidoide, tumor teratoide rabidoide, a difusão ela não é boa, não ajuda, porque são tumores que têm alta celularidade também. Mas os teratoides rabidoides, eles podem, por eles eventualmente restringirem, mas numa idade menor, eles também envolveram o ângulo ponto, e eles também sangrarem mais do que os meduloblastomas nos faz pensar no teratoide rabidoide e não no meduloblastoma quando ele apresenta essas características, né? Aqui no mapa de ADC, como a gente estava falando, né, ele tem um baixo coeficiente,
no mapa de ADC, com o tumor ele é bem demarcado no mapa, né, em relação ao cerebelo, por causa dessa associação, alta celularidade e pouco espaço extracelular. Então, essa combinação de difusão com a mapa ADC pode nos ajudar a entender qual é o subtipo histológico qual é o tipo histológico desse tumor. A característica mais marcante da espectroscopia, esse pico de taurina, né, bem alto, que não acontece nos outros tumores de fossa posterior da infância. Os níveis de colina eles são mais altos que nos ependimômios osteostomas pilocíticos, e o acetilospartato ele é mais baixo nos astrostomas pilocíticos. As metástases são características, né? Então, todas as vezes que a gente encontra um tumor de fossa posterior, a gente faz a ressonância de neuroeixo já de cara, porque, sobretudo, quando são lesões não císticas e lesões hiperdensas já na tomografia, porque, assim, a presença de metástases pode indicar subtipos mais agressivos e um prognóstico diferente. A quinta edição da World Health Organization, ela saiu agora um sumário dela em junho, né? Que ele alterou definitivamente a classificação dos meduloblastomas em relação à classificação de 2016, né? Esse consenso ele inicialmente estabeleceu 4 subtipos: o WNT ativado, SHH com TP53 selvagem, o SHH ativado com TP53 mutante, e aí não WNT não SHH e os que eles chamam de histologicamente definidos, né? No entanto, esses novos subgrupos distintos, mesmo com essa nova classificação, a gente já tem mais 4 subgrupos do SHH e 8 subgrupos de medulloblastoma não WNT e não SHH, evidenciando que são tumores que eles devem, na próxima classificação, se separar ainda mais, ou a gente conseguir reunir esses outros subtipos de acordo com os prognósticos. Então, a gente ainda está no meio do caminho, eu acredito, na hora de diagnosticar os subtipos dos meduloblastomas. Esse artigo é um artigo que ele é um clássico, eu gosto da imagem, eu gosto da foto dele, da forma que ele foi colocado. Ele foi publicado em 2010, em 2012, né, a gente estava com o professor Michael Taylor, que é um neurocirurgião pediátrico oncológico do Six Children do Canadá, e que estava falando para a gente sobre isso, né? Então, em 2012, ele trouxe essas informações para a gente e num curso que a gente fez da neurocirurgia pediátrica, e foi quando os meduloblastomas começaram a serem divididos, né, em subtipos, WNT, SHH, grupo 3 e grupo 4. É importante, essa subdivisão ela foi importante porque o medulloblastoma, cada vez mais, é um tumor que ele não depende do neurocirurgião, ele depende da classificação do subtipo molecular, ele depende de um grau de ressecção que hoje em dia não precisa mais ser completo, e depende de outros fatores, como a idade e a presença ou não de metástases, né? Então, quando a gente consegue colocar as características clínicas com os subgrupos, a gente vê claramente uma distinção desde idade, a localização anatômica, presença de metástase e prognóstico de acordo com esses subtipos. Isso foi uma revolução para a gente, principalmente porque nem toda criança vai ser irradiada. Então, quanto menos irradiação, mais seguro o prognóstico a longo prazo dessas crianças.
Então, o subtipo WNT ele responde por mais ou menos uns 10%. Ele é mais comum acima dos 4 anos de idade, são tipicamente da linha média, podem envolver o pedúnculo, e eles têm um excelente prognóstico, né? O padrão de recorrência é raro, mas pode ser local ou com metástases, né? Tem um prognóstico de mais de 95% de sobrevida em 5 anos. O subtipo SHH, ele tem um pico bimodal, pode ser em crianças muito pequenas e depois em crianças maiores. 2/3 dos meduloblastomas estão no SHH e 30% de todos os casos, tipicamente, eles são dos hemisférios cerebelares. A gente costuma, da neurocirurgia pediátrica, quando encontra um tumor de fossa posterior, que ele é do hemisfério cerebelar, a gente já sabe que é um tumor que tem um prognóstico melhor. Seja ele pode ser um astrocitoma pilocítico que vem, um hemangioblastoma ou um meduloblastoma, tá? O padrão de recorrência normalmente é local, é uma área de acesso muito melhor do que os acessos de linha média e tem um bom prognóstico entre as crianças. O grupo 3, ele tem uma taxa de sobrevida pior, né? É menos de 60% em 5 anos. Ele é quase exclusivamente de crianças pequenas e crianças jovens. 1/4 dos meduloblastomas são desses tumores. E, radiologicamente, é um tumor bem na região do vermes, dentro do quarto ventrículo, né? O que a gente está mais habituado de ver são os tumores na posição do grupo 3 e grupo 4. A gente vê também que eles podem ser clássicos, eles podem ser atípicos, e mesmo assim ele tem prognósticos diferentes, tá? Grupo 3, crianças muito pequenas, apesar de ter na linha média, ele tem um prognóstico muito ruim, muita metástase. Enquanto que o grupo 4, ele tem em crianças maiores, um predomínio maior do sexo masculino, e ele tem um prognóstico intermediário, né? E com um risco de recorrência muito mais tardio em relação ao grupo 3. Esses subtipos moleculares, eles também têm origens celulares diferentes. Então, o grupo WNT, ele se origina de células progenitoras do lábio inferior da fossa romboide, né? Do tronco. Eles têm essas outras mutações. Quem gosta mais disso aqui é o Iveson. Ele destrincha e manda para a gente. O SHH, ele tem sua origem provável nessas células granulares precursoras da camada granular externa. O grupo 3, de células neurais, chama de células pluripotentes, né? Do grupo 3, e as células do grupo 4 são as brush cells unipolares, né? As células em escova unipolares, mostrando que essa proposta de origem diferenciada também está associada com taxas de recorrência e com marcadores de amplificações diferentes também. E aí, quando a gente encaixa os subtipos histológicos, subgrupos moleculares, aspectos clínicos, radiológicos, vira assim uma verdadeira salada de frutas. Por vezes é difícil estratificar um diagnóstico presuntivo, porque a gente vê que ele se mistura, né? Clínica não tem nada a ver com tempo diagnóstico, captação de contraste não tem, a gente tem mais características se são de linha média, eles são piores, se eles são hemisféricos, eles são melhores, mas o diagnóstico presuntivo ele não nos dá informação com relação ao prognóstico, a não ser a presença de metástase já nessa primeira ressonância de neuroeixo, né? Então, os demoplásicos são os que têm um prognóstico melhor, porque são ligados às facomatoses, né? Os clássicos, esses clássicos podem ser grupo 3, grupo 4, WNT, SHH, mas, sobretudo, grupo 3 e grupo 4. Então, esse esquema é um esquema que eu também achei bem legal, que é um esquema com relação ao posicionamento do cerebelo numa visão posterior do cerebelo, e aqui a ressonância mostrando as localizações do WNT, do SHH
o grupo 3 e o grupo 4. Grupo 3 e grupo 4 mais medianos, SHH mais hemisféricos, e o WMT, ele é mediano, mas ele vai em busca também dos pedúnculos cerebelares, né? E aí, como eu tinha falado, a gente já tem uma subclassificação com a heterogeneidade intertumoral dentro dos grupos de medulloblastoma, que eles orientariam terapias-alvo específicas para esses grupos. Então, o WNT, a gente já tem um subgrupo alfa-beta, SHH, 4 subgrupos, grupo 3, 3 subgrupos, grupo 4, 3 subgrupos, e com características, às vezes, diferenciadas, sobretudo com o número de mudanças de cópias e de presença de metástases e sobrevida em 5 anos. Então, são tumores que vêm mudando as classificações, né? Aqui é para destacar, né? A gente já tinha essa informação nos ependimomas, supratentorial, infratentorial, e agora também a gente já vê que os meduloblastomas, eles podem também ser separados em subgrupos, as proporções dos subtipos, e então torna mais cada vez mais seguro o tratamento pós-cirúrgico, né? Tratamento adjuvante dessas crianças. Todas as iniciativas para tratamento com terapia-alvo e quimioterapia para fugir da radioterapia é muito importante, pois para a gente a radioterapia ela tem efeitos que às vezes eles não superam os efeitos, as complicações não superam o benefício. E aí, recentemente, a gente teve uma atualização dessa escala com relação aos subgrupos e à estratificação de risco, e ela vale para todos os nossos pacientes pediátricos, né? Sobretudo aqueles que têm mais de 3 anos, porque os que têm menos de 3 anos, normalmente a gente pensa em teratoide rabidoide, são meduloblastomas péssimo prognóstico. Isso aqui é importante para a gente só ver o seguinte: pacientes de baixo risco, não tem metástase, e não tem metástase tem essa perda do cromossomo 11, mais de 90% de sobrevida em 5 anos. Enquanto os de muito alto risco, são crianças que já têm mutação do TP53 e já se apresentam com metástases, né? Então, essas cores, azul, isso aqui é para WNT, vermelho SHH e o amarelo, grupo 3. Tá? Amarelo grupo 3. Então, esse avanço cada vez mais para dentro dos subtipos moleculares dos meduloblastomas, eles vão proporcionar, eles devem proporcionar tratamentos específicos para esses tumores. E aqui, de novo, é um trabalho do professor Michael Taylor, e já agora, em 2016, 2017, a gente também estava num desses cursos nossos da neurologia pediátrica, e uma das grandes críticas que ele faz com relação aos tratamentos hoje, e é a linha de trabalho e de pesquisa dele lá no Canadá, é que os tratamentos de tumores do sistema nervoso central, sobretudo os tumores de fossa posterior em crianças, eles são trabalhos feitos a partir do extrapolamento, da extrapolação como se a gente fizesse experiências em crianças. Então, buscar subtipos específicos e terapias-alvos também vai evitar que crianças sejam submetidas a tratamentos para tumores de fossa posterior, sobretudo os meduloblastomas, sem um senso crítico, sem embasamento científico. Senso crítico não, sem embasamento científico para esse por ele. Então, a gente tem uma série de terapias-alvos, novas perspectivas, desde isso aqui ele fala em inibição algum tipo de inibição, aqui, inibição da SMO no grupo SHH, aqui, esses inibidores do HDAC,
dirigidos ao grupo 3. Esse aqui, inibidores da bromodomínio BET. Também outros tipos de inibidores. Então, existem várias vias de inibição. Essa aqui é a inibição do CDK4, 6, em meduloblastomas também não WNT. Então, existe uma perspectiva de várias possibilidades terapêuticas futuras que devem tentar mudar o prognóstico, porque do ponto de vista histológico, a gente sabe que não, a gente está muito dependente ainda. Então, isso aqui é um organograma, né, um algoritmo de comparação de estratificação de risco versus terapia adjuvante. Os pacientes são divididos em menos de 3 anos e mais de 3 anos, e aqui, menos de 3 anos de quimioterapia apenas, e aqui a gente vê pacientes já com 3 anos de idade, os esquemas hoje, eles ainda submetem a criança, apesar de ser uma carga menor e bem direcionada de radioterapia, mas hoje em dia aceita-se a radioterapia para crianças a partir de 3 anos de idade, né? E isso aqui, para o neurocirurgião, a única coisa importante para o neurocirurgião que fica do medulloblastoma é isso aqui. Se o tumor residual ele tem menos do que 1 centímetro quadrado, ou mais de 1,5 centímetro quadrado, ou mais de 1,5 centímetro quadrado de resíduo tumoral, né? Então, são tumores que o ideal nosso é opera o tumor, ressonância dentro de 48 horas, se tem uma imagem que parece ser residual, que é mais do que esse volume, merece ser reabordado, porque está relacionado com uma estratificação de risco que sai de estándar para alto risco, né? De novo, a imagem não ficou legal, mas isso aqui é o screen, isso aqui é o follow-up radiológico, tá? Desses pacientes. Pronto, follow-up radiológico. Isso aqui, o que eu quero deixar aqui é o seguinte: ressonância de crânio espinhal de 3 em 3 meses durante 2 anos. Ressonância de crânio de 4 em 4 meses a partir do 3º ano, de 6 em 6 meses, 4º e 5º ano, e 1 vez por ano a partir dos 5 anos. Isso vale, sobretudo, para se é SHH grupo 3 e grupo 4. Tá? Se o WNT sempre tem um prognóstico melhor. Então, se estão dos nossos mais comuns, que são de linha média, o nosso protocolo de segmento radiológico de pós-operatório de follow-up radiológico é esse, né? Eu queria agradecer pelo tamanho pela capacidade da plateia. Eu acho que as perguntas podem ser direcionadas a eles e que eu seja só um motivador de discussão. Agradeço de novo o convite. Para mim é sempre uma honra participar dessa atividade. Obrigado, viu, gente? Muito bom, Thiago. Muito bom mesmo. Oi. Muito legal. Boa noite. Boa noite. É Danilo. Oi, Danilo. Eu acho que ele... Tudo bem. Thiago, obrigado pela aula, foi muito boa mesmo, entendeu? Acho que deu para a gente atualizar. A gente, na parte de trabalhar com neuro-oncologia em adulto já é difícil. Trabalhar com neuro-oncologia em criança é uma coisa que é mais penosa ainda do ponto de vista, acredito, emocional, pelo menos da minha parte. É difícil, não é fácil. E a gente está chegando, vocês estão chegando, falando medulloblastoma, né, que é muito mais comum em criança, a gente tem as mesmas dificuldades a gente está vendo um avanço muito grande em subtipos, em prognóstico, mas a gente ainda não vê, pelo menos isso em adulto, uma evolução importante de terapias para esses subtipos que vêm sendo descobertos, principalmente para glioma de alto grau, uma coisa que a gente não tem visto, né? Uma coisa assim efetiva ocorrer, né? Em medulloblastoma é uma coisa que vocês estão vendo efetivamente uma mudança
ou ainda não? Ainda estamos na fase de vamos procurar possíveis alvos de terapia, né, analisando subtipos histológicos, subtipos moleculares, para ainda progredir, ou já existe uma coisa assim, olha, não, Arthur, tem um subtipo que você usa essa droga aqui o prognóstico é muito bom. Já existe isso em meduloblastoma? Ou algo... Não, Não, né? não. Não, o que a gente tem em medulloblastoma nos últimos 10 anos é uma tendência de irradiar cada vez menos. Irradiar cada vez menos, assim, a medulloblastoma antes irradiava tudo. Hoje não se irradia tanto. Fazer irradiação cada vez com dose menor e cada vez mais localizada. Então, os avanços que têm acontecido para medulloblastoma, eles estão nessa linha. As medicações que a gente vê medicações de segunda e de terceira linha, por exemplo, para glioma sendo utilizado também, né? Desde o Avastin até o irinotecan, são medicações que eram feitas para adultos e parece que funcionam também em criança, né? Para os meduloblastomas. A expectativa é que nos próximos 10 anos a gente tenha terapias específicas. Isso é tão válido que o próprio reconhecimento da quinta edição de subtipos moleculares, ela também já reconhece que o tratamento vai ser individualizado, né, para esses subgrupos. Então, hoje, você vê que hoje a estratificação ela é muito, muito grosseira, mais 3 anos, menos 3 anos, metástase, líquido, mais tumor, menos tumor. Mas, assim, quando a gente vê a classificação oficial deixando os subtipos, deixando os tipos histológicos e partindo para subtipos genéticos pela própria Word, significa que nos próximos 10 anos a gente vai ter terapia localizada. A outra coisa importante é que cada vez mais o neurocirurgião ele sai de cena nos tumores de fossa posterior com relação aos meduloblastomas, né? Então, essa é uma discussão grande em ressecção completa, ressecção total, ressecção parcial. Normalmente, a gente vê tumores com infiltração de assoalho e quarto ventrículo, tá? Ele vem mais do verme, diferente dos ependimomas, mas é o dilema, principalmente crianças jovens, até onde o neurocirurgião vai. Então, ele tá, o que apareceu foi que existe agora um ponto no qual o neurocirurgião não precisa mais ir. Total. O Gabriel levantou a mão aí, até eu ia perguntar se alguém da oncologia que mexe um pouco com criança e de repente meduloblastoma, se poderia falar alguma coisa. O Gabriel levantou a mão. Opa, boa noite, pessoal. Parabéns pela aula, Tiago, foi excelente, né? Bom, eu sou oncologista adulto, né? Eu não vejo medulloblastoma pediátrico, mas eu vejo alguns em adulto, principalmente lá no uso. Como eu faço a triagem, eu acabei concentrando alguns comigo, porque é um tema que me interessa. E, assim, o que a gente tem para adulto é que é muito mais raro, né, do que na população pediátrica, e a gente não tem nada de estudo prospectivo, né? Então, a gente acaba extrapolando tudo da pediatria, né? Inclusive esquemas de químio que, quando você faz no adulto, assim, a toxicidade é muito pior. Mas, assim, em termos de subgrupo molecular, tem um artigo acho que é do ano passado, em que conseguiram fazer uma série de 100 pacientes com medulloblastoma em adulto. E eles fizeram essa subclassificação molecular, de acordo com o que a gente tem da pediatria. E aí o principal era o hedgehog, né? 50%, e quanto mais velho, mais do hedgehog. Só que eles não conseguiram definir prognóstico usando a classificação. Então, eles, por exemplo, não viram um melhor prognóstico do WNT. O WNT tinha sobrevida de 45% dos adultos em 5 anos. Talvez pelo N, né, ser limitado, a gente não tem muitos pacientes para fazer uma análise maior, mas hoje, pelo menos para adulto, a gente não tem nada prospectivo, não tem um papel claro ainda dessa parte molecular em definição de prognóstico.
E o tratamento a gente acaba extrapolando tudo da pediatria, né? Eu tenho 5 pacientes lá no uso com meduloblastoma e, basicamente, vem do neurocirurgião, chega para a gente, irradia neuroeixo, o boost na fossa posterior, concomitante com vicristina, que a gente faz, e depois a gente tenta fazer 6 a 8 ciclos de manutenção de quimioterapia. E é um esquema com 3 drogas, com cisplatina, ciclofosfamida e vincristina também. Então, assim, nenhum paciente dos que eu peguei chegou ao 8º ciclo. Normalmente ele chega no 4º ali, já muito mal, só teve um, acho que chegou até o 6º ciclo. Agora, em termos de prognóstico, né, a gente, pelo menos eu extrapolo dos pacientes que eu vejo, todos os 5 pacientes tiveram uma resposta completa. Tem até paciente com metástase de neuroeixo, que depois da quimio-rádio sumiu tudo. Então, assim, todos os pacientes sofreram muito com o tratamento, mas estão indo, né? Estão seguindo, estão bem, líquor negativo, imagem zerada e seguindo. Então, assim, é uma doença que eu acho muito interessante estudar meduloblastoma, porque você vê os pacientes sofrerem muito no tratamento extremamente tóxico, mas, pelo menos na prática dos pacientes do uso, eu vejo eles irem relativamente bem, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem para adulto, né? Não tem muita coisa, né? A gente vai puxando da pediatria mesmo. Gabriel, eu vou falar uma coisa, eu tenho um comentário e uma pergunta para você que é dos adultos. O comentário é que com relação ao tratamento específico para os meduloblastomas em criança, a introdução do etoposide para teratóide rabidoide trouxe um prognóstico que essas crianças não tinham, né? Porque os teratóides rabidoides, eles eram meduloblastomas até a década de 80. E na década de 80, eles se separaram e o prognóstico melhorou o teratóide rabidoide. Mas a pergunta que eu te faço é, você acha que esse meduloblastoma de adulto é um meduloblastoma diferente da criança? Mas eu acredito que sim, viu? Quando a gente coloca nos subgrupos moleculares, a gente consegue, né, encaixá-los, né, conforme a classificação que existe já. Mas você vai, com certeza tem diferenças, né? A gente tem mais mutação de TERT, acho que tem uns 30% dos adultos que vão ter mutação de TERT, e uma série de outras mutações que pelo artigo, não eram tão comuns na pediatria. Eu acredito que seja uma doença diferente, até pelo tempo para o surgimento, né? Eu tenho paciente com mais de 30 anos de idade com meduloblastoma, então, assim, eu não consigo imaginar isso sendo a mesma doença. Molecularmente, a gente vai conseguir encaixar ali nos subgrupos, mas, assim, eu não sei como é exatamente o comportamento na criança, né? Eu não acompanho, eu realmente não sei, em termos de prognóstico, né? Mas eu vejo os pacientes adultos até indo bem. Eu não sei responder, sinceramente. Eu acho que é uma doença diferente. A minha sensação é essa. E com relação ao etoposide que você falou, eu tenho um paciente que terminou a quimioterapia, tive que trocar, não sei se porque faltou alguma coisa, acho que faltou vincristina, não sei o que aconteceu lá no USE, e ele começou com 3 drogas, cisplatina, ciclofosfamida e vincristina, e no final tive que mexer no esquema e acabei usando etoposide, cisplatina e etoposídeo, que é como um esquema que a gente acaba usando para tumor de células pequenas, né? E, assim, o paciente terminou a quimioterapia e seguiu bem. Eu não sabia disso que você passou, né? Do etoposídeo conferir um melhor prognóstico nesse subtipo, mas talvez possa ter alguma coisa relacionada também para o adulto, né? Mas eu já usei etoposídeo para adulto também. Gabriel, o esquema de quimioterapia que vocês usam para adulto é bem diferente, né, de criança, né? Então, o que a gente usa para adulto é baseado no intergroup do Children Oncology Group, que é o que o pessoal acho que no Memorial faz. Que eles têm 2 braços nesse estudo, você pode fazer as 2 opções. Ou cisplatina, ciclofosfamida e vincristina, isso na manutenção, né? Ou CCNU, lomostina, cisplatina e vincristina. Tem as 2 opções. A gente não tem lomostina, né, lá no uso, então a gente acaba fazendo tudo com cisplatina, ciclofosfamida e vincristina.
E na radioterapia a gente faz concomitante com a vincristina. Tá perfeito. Breno, Tiago, parabéns pela aula aí, viu? Muito boa. Englobou aí todo o assunto. Excelente. Breno levantou a mão. Você quer perguntar, Breno? Sim, é uma pergunta rápida. Doutor Tiago, obrigado pela aula, parabéns, é sempre um prazer assistir a aula do senhor. Eu só fiquei com a dúvida no final aí desse follow-up radiológico. Ele é feito para paciente de alto risco e de baixo risco ou tem alguma diferença? Para os pacientes grupo 3, grupo 4 e Red Hog, são pacientes considerados de alto risco, cara. Isso aí é para todo paciente. Então, esse paciente que é desmoplástico, o paciente da BNT, que é paciente de facomatose, a gente é um pouco mais tolerante, tá? Mas isso deve ser feito para todo paciente, que é 3/4 dos pacientes, né? Serve para todos. Todo meduloblastoma de linha média, o segmento é esse. Ok, obrigado. Beleza. Bom, pessoal. Então, Ô, Tiago, só uma pergunta. Aqueles pacientes que têm síndrome de hipertensão endocraniana e que você sabe que do grupo 4, né, que são altamente agressivos, e precisa fazer derivação, tipo ventrículo peritoneal, vocês mudam alguma conduta? Porque são dos poucos casos que a gente acaba encontrando, são raros, mas metástase peritoneais, né? Até pelo fato de ser, vamos supor, se for um WNT, não, você pode fazer a derivação tranquila, porque não são tumores agressivos. Mas o do grupo 4, 3 e 4, sim. Você muda alguma conduta, se você souber? Não. Você faz essa derivação, tem algum filtro, alguma coisa? Essa Pergunta de pergunta, radioterapeuta. é pergunta boa, doutor. Pergunta boa mesmo. A gente tem dois braços. Se é um paciente que a gente tem chance de fazer o tratamento endoscópico, a gente prefere, tá? Fazer a terceira ventriculostomia. A gente tem tido a tendência cada vez mais de fazer precocemente, porque a gente sabe que o tratamento dessa hidrocefalia sem válvula com a terceira ventriculostomia diminui a chance de hidrocefalia tardia. Então, isso é uma vantagem para esses pacientes. Mas a gente, quando tem que derivar, a chance de metástase peritoneal ela é muito pequena, que indicaria uma necessidade de se fazer um tratamento diferente. Se a gente encontra um paciente que tem uma célula dessa que vai pela válvula e vai para o peritônio, a gente já parte do princípio também que é um líquor com a quantidade de célula tumoral muito grande. Então, o prognóstico dessa criança já é um É prognóstico ruim. ruim. Sim. Então, a gente não fica pensando, já é um líquor de alto risco, então não muda. O nosso pensamento é só com relação à necessidade de válvula tardia ou não, né? Perfeito. Obrigado. Então, por isso, obrigado, senhor, pela pergunta. bom, pessoal, 8 horas. Vamos encerrar nossa reunião. Tiago, obrigado pela aula, mais uma vez. E contar com você ano que vem. Vamos selecionar um tema diferente para a gente ir contemplando mais coisas da pediatria, ou de repente fazer mais temas também, a depender da disponibilidade de vocês. E já aproveitar, Ibson saiu, e acabar de fazer o convite para Ibson. Como você apresentou aí, né, já existe a classificação 2021, né, da World Health Organization, ia pedir para ele apresentar para a gente ano que vem, já convidar ele aí para apresentar, mas ele acabou de sair. Ele viu, ele sentiu. Ele percebeu que ia sobrar para ele, né? Para ele preparar. Para mim é um prazer. Agora a gente está com vocês, né, no Primavera, então para mim é um prazer poder participar dessas mesas de discussão. Total. Muito bem. Pessoal, obrigado. Obrigado mais uma vez a todos. Boa noite. Boa noite. Até logo, um abraço. Valeu. Obrigado, Tiago. Valeu. Um abraço, obrigado, cara.